Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Bivac. E no vídeo de hoje eu quero discutir com vocês, né? Vamos ter uma conversa aqui bem aberta e a respeito de o que seria melhor, né? PF, PRF, ou seja, concursos policiais de maneira geral, ou carreiras militares, né? Então, SpaceX, AFA, Escola Naval, de repente aqui até mesmo, né, bombeiro militar e policial militar, beleza? Mas eu quero deixar bem nesse escopo de, pô, será que é melhor você seguir uma carreira de sargento ou oficial das Forças Armadas ou até mesmo de Forças Auxiliares, ou você investir numa carreira com PF e PRF? Então vamos discutir um pouco sobre isso e fiquem com o vídeo. Antes de começar efetivamente com o vídeo, quero convidar você a conhecer o Máquina de Aprovação, que é um método que eu mesmo desenvolvi e que está botando ali praticamente mais de 90% dos membros à frente dos seus concorrentes na hora de você entrar na fila e quer passar no concurso militar, cara. Então, se você quiser saber como você pode sair na frente dos concorrentes ainda esse ano e garantir uma vaga em diversas provas militares que vão acontecer no país ainda esse ano, cara, então confira esse método e bora agora pro vídeo sem mais delongas. Então, rapaziada, existe uma dúvida que permeia muito do pessoal que faz concurso público, né, nessa área policial ou nessa área militar, que é justamente essa dúvida. Cara, será que vale a pena eu fazer um concurso militar? Será que vale a pena eu sair de uma carreira militar e ir, né, para PF, PRF? Então eu quero estender esse vídeo aqui, não só as pessoas que ainda estão na fase de ser concurseiro, ou seja, o pessoal que ainda está estudando, ainda não conseguiu uma aprovação, até mesmo o pessoal que já está dentro, às vezes, de uma escola militar e está pensando, pô, será que compensa sair daqui para ir, né, para PF ou PRF, por exemplo? Então eu quero comparar um pouco as duas carreiras, claro que eu vou falar aqui bem por alto, e eu quero pontuar aqui algumas coisas que eu acho que são as mais importantes para você decidir se é melhor você ficar em uma ou migrar para outra, ou até mesmo deixar de ir para uma para ir para outra, beleza? Então, vamos aqui conversar primeiramente sobre o ingresso em ambas, tá? Então vamos começar falando de concursos militares. Os concursos militares, eles são muito mais acessíveis, porque as provas ocorrem anualmente. Então quando você pega as provas padrão, ou seja, os concursos típicos, né, de carreira militar, que a gente vai ter aí SpaceX, a gente vai ter AFA, a gente vai ter Escola Naval, a gente vai ter também ESA, EAR, EAN também, né? Então vamos botar essas 6 aí que seriam as principais para você ingressar como praça nas Forças Armadas e também como oficial nas Forças Armadas. Você vai ter provas tradicionais que ocorrem anualmente. Então você sabe que, pô, você vai fazer a prova esse ano, se por acaso você não passou, né, porque você não é um audaz aluno do Máquina de Aprovação, beleza, cara, você vai ter chance no outro ano de adquirir o curso e estudar da maneira certa e conseguir sua aprovação. Só que aí a gente tem um pequeno problema, que é o quê? Apesar da prova ocorrer todo ano, e a tendência é que se mantenha ocorrendo todos os anos, o problema é, cara, tem limite de idade. Então você vai ter provas que o limite de idade vai ser 21 anos, outras vão ser 23, 24. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que algumas pessoas que, porra, que conheceram essa prova, né, tarde, às vezes não vão ter a chance de passar. Por quê? Às vezes o camarada conheceu a prova com 22, 23 anos. Então já tá numa situação que, pô, cara, ele tem que passar naquela tentativa. E isso é uma parada que às vezes pega muito no pé da rapaziada, que não vou entrar nesse discurso que agora que, pô, eu sei que não se propaga a verdadeira forma de se estudar, realmente o pessoal fala muita merda na hora de, pô, ajudar você, entre aspas, ajudar você a se preparar para o concurso militar. Isso infelizmente ocorre, só que a questão é, cara, que você tem um limite de idade. Então, qual que é a vantagem? A prova tem todo ano, só que a desvantagem é que você não pode ficar, pô, tentando por anos. Então, muitas vezes você de fato vai ter que esquecer de algumas coisas da sua vida, deixar algumas coisas de lado e focar para estudar para o concurso militar. Isso vai acontecer se você quiser ser aprovado, tudo bem? Agora a gente tem um detalhe do seguinte, tá? PF, PRF, né? A desvantagem, né, que seria a vantagem do concurso militar, é que não ocorre todo ano. Então você tem provas que vão ocorrer ali, pô, agora, e depois só daqui a 2, 3, 4, 5 anos, né? A gente não sabe quando vai ocorrer a próxima prova. Então você tem essa questão da imprevisibilidade, beleza? Só que você não tem um limite de idade. Então tem aquele limite ali subjetivo, né, que é dos, acho, 60 anos, né? Se não me engano, que vai ter aquelas regrinhas lá da Previdência e tal, não sei o que. Então, no fundo, tudo tem limite de idade, só que na prática mesmo não tem, né? Então, na verdade, pô, você com 30, 40 anos, você tranquilamente consegue fazer uma prova para a Polícia Federal ou para a Polícia Rodoviária Federal. Eu vou tentar me ater a esses dois concursos, que são ali mais ou menos o que mais gera embate, né? PF, PRF e as carreiras das Forças Armadas. Então, você tem essa vantagem, que, pô, não tem limite de idade, só que a prova não acontece todo ano. E a prova não costuma ter um padrão específico. Então depende muito da banca que vai fazer a prova e tal. Só que como não acontece todo ano, às vezes você consegue se programar para você ir aos pouquinhos estudando. Então você consegue tocar ali seu negócio, você consegue tocar ali o seu trabalho e você vai estudando de pouquinho em pouquinho. Claro que isso tem outros efeitos, né? Gera aquela questão, né, da insegurança, da ansiedade e tal. Então é um pouco delicado. Só que ainda assim, cara, você consegue fazer outras coisas da sua vida e você sabe que, pô, você vai ter aí outras chances de tentar. Claro que as regras podem ir mudando ao longo do caminho, só que ainda assim você sabe que, pô, você não tem só até 24 anos para ingressar numa carreira dessas, né? Então aí já tem esse primeiro detalhe.
E isso é uma coisa que vai pesar muito na hora de você decidir. Porque, como eu falei, o concurso militar, cara, ele é algo muito mais imediato e ele é muito mais atrativo para quem já é jovem, né? Ainda é jovem, na verdade. Enquanto a PF, PRF já é algo que, porra, você sabe que você consegue deixar para depois. Porque você não vai ficar prejudicado pela questão do limite de idade, beleza? Então a gente já tem esse primeiro ponto que você tem que avaliar na hora de escolher ou um ou outro, beleza? Agora, o segundo ponto, eu vou falar um pouco sobre a formação de maneira rápida, tá? A formação militar, cara, geralmente ela vai se dar de 1 a 5 anos, tá? Nesses principais concursos que eu tô falando. Então, ou você vai encarar ali 1 ano na EAN, ou ali 2 anos na EA, na ESA, ou então ali você vai encarar 4 anos da Escola Naval, da AFA, ou 5 anos, né, que seria 1 ano na SpaceX e 4 anos na MAN. Então, na formação militar, você já vai ter uma formação mais longa, é uma formação em internato, né, então realmente, pro cara que é jovem, acaba sendo uma parada que é mais tranquila, porque, cara, ninguém gosta de internato, e pra mim é uma das piores etapas de você estar numa formação militar, realmente é muito ruim, só que a questão é, pra quem é jovem é mais tranquilo, porque você tem menos responsabilidade, você não tem família, você não precisa... É muito difícil você ver um jovem nessa idade que de fato, pô, precisa dar aquele apoio pra família ou algo do tipo. Ah, Gustavo, mas tem... Sim, cara, não se baseie pela exceção. Sempre se baseie pelas regras. Exceções existem e não tem como você se basear nas exceções. Então, pô, você encarar o internato quando você é jovem, tranquilo, beleza, não é algo que vai pesar muito assim pra você. Agora, quando você pega uma pessoa mais velha, já é um pouco mais delicado. Por isso que você vê que tem pessoas que quando vêm pro CFL-CBMERG, por exemplo, ou lá pro Barro Branco, já são um pouco mais velhas, essa questão do internato já pega um pouquinho no pé dessa rapaziada. Quando a gente vai para a formação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária, eles não estão focados em te dar um curso ali de formação. Porque geralmente aqui nas Forças Armadas, o cara sai ali com um curso num nível técnico ou com um curso num nível ali superior, né? Então ele sai ali com uma faculdade, enquanto que na formação policial, de fato, é a formação técnica profissional apenas. Então o cara vai só fazer a formação policial. Então ele vai ter aquela formação de 6 meses ou até mesmo 1 ano, e nem sempre vai ser internato. Né? Então você vai ter aquela formação de que às vezes vai ser um internatinho ali de 1 mês, ou então só os primeiros 6 meses, né? Se for um curso de 1 ano, e depois você vai para uma batida normal. Outro fator que também muda bastante na hora de você escolher uma ou outra é a questão do quê? Na formação policial aqui do PF, PRF, né? Geralmente o cara já recebe um salário maior, né? Geralmente é metade do salário, né? Que você ganharia já como um agente, enquanto aqui nas Forças Armadas geralmente você recebe um auxílio. Então é outra coisa que também muitas pessoas quando escolhem carreira militar já olham com um pouco mais de carinho para as forças auxiliares, é que, pô, bombeiro e polícia militar, geralmente o cadete, né, o aluno oficial, ele já tende a receber melhor, ele já recebe um salário ali mais interessante que os alunos das Forças Armadas. Então isso é o que o pessoal vê como positivo. Mas voltando para o nosso escopo aqui, a gente tem esse outro fator da formação, tá? Então é algo que você também tem que olhar ali e pesar, pô, será que vale a pena para mim? De repente eu, pô, preciso aqui ajudar minha mãe e tal, não sei o quê, toda uma condição favorável, pô, será que vale a pena eu pegar aqui, botar 5 anos no internato do Exército Brasileiro para ser oficial pela MAN? Pô, às vezes não vale a pena, às vezes você já tá com uma condição tranquila, você já consegue estudar direto para ser um agente da Polícia Federal, se for a tua vontade, logicamente, beleza? Então a formação também é algo que a gente tem que olhar. Agora vamos falar um pouquinho do pós-formado, né? Então depois, e aí? Agora é a carreira em si. Rapaziada, no grosso, o que a gente pode falar aqui? As Forças Armadas, cara, vai te formar como militar, você vai seguir uma carreira militar. Logicamente, já falei aqui em outras situações aqui no canal, que é melhor que você seja oficial, tá? Então, embora eu também esteja dando exemplos para a carreira de praça, ser oficial é a melhor opção. Agora, eu quero me direcionar bastante para rapaziada que tá nessas escolas de formação e porventura estão pensando, pô, será que vale a pena migrar para PF, PRF? E isso acontece, rapaziada. Eu conheço pessoas que já estavam na Escola Naval e pensavam em sair para a Polícia Federal. Na AMAN também, o cara tá lá e pensa em sair para a Polícia Federal ou então para outro concurso. Enfim. E, rapaziada, será que vale a pena? A questão é, você tem que primeiramente olhar algumas coisas, tá? Primeira coisa, vocação. A sua vocação é para ser militar ou a sua vocação é para ser policial? Vamos aqui trocar em miúdos, cara. Você sabe que a proposta do canal, desde o primeiro dia que eu fiz o primeiro vídeo, foi sem falar a verdade. Cara, militar das Forças Armadas, cara, é teatro. E não tô discutindo se isso é algo positivo ou se é algo negativo. Ah, os caras só fazem embuste, é só teatro. Cara, 90% dos casos sim. Existem sim algumas missões que eles fazem, que é a realidade. Especialmente quando você vai para lugares que são mais carentes, você vê uma atuação realmente bem ali incisiva do Exército Brasileiro, especialmente. Em outros lugares vai ser a Força Aérea, em outros lugares vai ser a Marinha. Só que no geral, cara, se você não tá nesses lugares que tem esses serviços efetivos, na maioria dos casos, seu serviço vai ser algo bem administrativo, ou seja, vai ser as demandas que a Força Armada vai criar para você suprir essas próprias demandas. Eu não vou entrar no mérito se isso é bom, se é ruim, se deveria ser assim, se não deveria, porque isso seria tempo para um outro vídeo onde a gente discutir até outras coisas relacionadas à filosofia, à política, e não é o escopo do vídeo aqui agora, nem do canal, né? Então a gente tem esse detalhe. Enquanto na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária, é missão real. Então é o que se assemelharia mais aqui às forças auxiliares, né? Que seria bombeiro e polícia militar. Ou seja, é aquele combate do dia a dia. Então o PRF que vai estar nas rodovias ali, porra, em todo o serviço. Ou então o policial federal que vai estar trabalhando em grandes operações
que estão ali atreladas à corrupção, que estão atreladas aí à pedofilia, que estão atreladas a tráfico de drogas internacional, nacional. Então, assim, já é uma outra questão, né? Crimes financeiros. Então, assim, você já está lidando com uma profissão que já tem um caráter um pouco mais realista, né? E isso também é algo que você tem que botar a mão na consciência, porque aqui, quando você faz uma parada que é mais chata, que é mais operação, treinamento, você consegue fazer muita coisa maneira, porque é treinamento. Agora, na vida real, cara, as coisas não são que nem no filme. Então também já bota seu, já tira seu cavalinho da chuva, cara, porque não é igual o James Bond, não vai ser igual, FBI e tal, CIA, não, cara. Aqui a Polícia Federal é um outro tipo de trabalho, né? Muita gente também já se desilude por conta disso. Fora que também, cara, lembre-se do seguinte, aqui você vai pagar uma etapinha muitas vezes de ir pra fronteira, e isso é algo que, cara, destrói muito o policial. Então, quando você vê casos de, por exemplo, policial que se matou, né, suicídio, família que acaba, tal, por conta disso, que às vezes, né, como a gente falou, são cursos que não ocorrem sempre e não têm limite de idade. Então, a tendência é que as pessoas que ingressam na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária são pessoas que já são mais velhas. Então, na maioria dos casos, o cara já tem filho, o cara já tem família, aí o cara tem que se deslocar lá pro norte do Brasil, num lugar totalmente inóspito, aí não é interessante, às vezes, levar a família, aí cria já esse atrito familiar e tal. Então, é uma outra questão que você tem que analisar, especialmente se você tem família. Nas Forças Armadas, o cara se forma jovem ainda. Então o cara vai, às vezes, sair, tenente com 23 anos, 24 anos. Então esse cara, às vezes, ainda tá naquela fase de, namoro, noivado, ou tá solteiro e tal. Então ele tem menos preocupação na hora de, escolher um quartel lá no extremo sul ou no extremo norte do Brasil e receber um pouco a mais por conta disso, entendeu? Aí já são outros questões que você tem que avaliar. Enquanto aqui, vamos lá, outra coisa que a gente tem que falar da carreira em si, dia a dia, trabalho. Cara, Forças Armadas, você vai trabalhar, segunda a sexta, e tem a escala de serviço que você vai tirar, que depende do seu quartel e depende do padrão da força também. Na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária, tem distinções, porque a Polícia Rodoviária Federal, vocês já sabem muito bem, trabalha por escala, 24/7/2, que é aquela escala que você trabalha um dia inteiro e folga 3 dias. Né? E claro que existem manejos nessa escala que deixam ela ainda mais atrativa para que você consiga ali ter uma folga maior de vez em quando, às vezes você quer fazer uma viagem, um passeio, e você não precisa necessariamente tirar férias para isso. Então isso já promove uma qualidade de vida, né, para o policial bem interessante. O policial federal ele já assemelha um pouco mais à carreira nas Forças Armadas. Então o cara geralmente vai trabalhar de segunda a sexta, né, uma rotina mais expediente. Às vezes vai ter a escala de serviço da delegacia, porque a delegacia não pode ficar desguarnecida. Então você tem que observar, cara, a rotina de trabalho, como é que é? Será que eu vou me adequar a essa rotina de trabalho ou não? Né? Ou então você é um policial federal que trabalha ali, né, nos portos ou então nos aeroportos, tal, que já é um outro tipo de trabalho também. Então, assim, existem N fatores que você tem que avaliar na hora de escolher um ou outro. Agora, vamos lá, vou agora passar um pouco da minha opinião. Então, eu já falei um pouquinho sobre a questão do ingresso, já falei um pouquinho da questão da formação, pontuei alguns detalhes que eu acho que são importantes você levar em conta. Falei um pouquinho também da carreira, agora eu vou passar a minha opinião pessoal, tá? Cara, a questão é a seguinte, primeira coisa que você tem que avaliar a aposentadoria integral é uma parada que vai fazer falta pra mim ou não? Porque o militar ainda tem aposentadoria integral. E isso é um atrativo para muitas pessoas quando olham a longo prazo a carreira. Então, nesse caso, se você é uma pessoa que pensa realmente dar esse valor para a aposentadoria integral, de repente vale a pena você permanecer numa carreira militar ou buscar uma carreira de oficial nas Forças Armadas, tendo em vista que, na minha opinião, é a melhor carreira que tem nas Forças Armadas, tá? Agora, se isso não é um fator para você, aí você já começa a pensar um pouco na discussão. Porque em ambos você vai ter estabilidade, ok? Só que de um lado você vai começar já ganhando mais, só que depois o seu aumento não vai ser grandes coisas. Então é tipo assim, tu vai começar ganhando aqui 10, 12 mil e você vai aumentar para, sei lá, 16, 18 mil. Enquanto as Forças Armadas, geralmente vai começar ganhando uns 8 mil, no caso oficiais, né, 7, 8 mil, e você vai aumentar para esses 18, 19 mil. E é a aposentadoria integral. Então quer dizer que a longo, assim, long term em inglês, né? Mas a longo prazo, né, você vai ganhar mais nas Forças Armadas do que na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária. Só que aqui você já começa ganhando mais. Então, para algumas pessoas já é interessante esse começo ganhando mais. Para outras, não é tão interessante. Beleza? Então a minha opinião é o seguinte, cara. De maneira geral, eu acho que das duas, tente escolher aquela que você mais se enquadra, em questão de vocação mesmo. Então, nesses dois casos aqui, são os casos que eu acho que o que mais compensa, né? Tirando o fato da aposentadoria integral, que aí se você dá valor a isso, né? Realmente militar vai ganhar indiscutivelmente. Mas nesses dois casos aqui são concursos que têm mais ou menos o mesmo nível de qualidade de vida, de qualidade no geral do trabalho. Então escolha aquilo que você tem mais vocação. Então se você vibra mais com militarismo, curso operacional, operações simuladas de fato, vestir a farda e tal, cara, vem ser oficial das Forças Armadas, beleza? Agora, se você gosta mais de atividade policial, é troca de tiro, é missão real, ou então é trabalhar com questão ali de corrupção, trabalhar com questão ali das rodovias, da Polícia Rodoviária, então vem a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Federal, beleza? Eu acho que vai ser mais interessante para você. Outro detalhe também importante, tá? Ainda mais se você é jovem. Agora falando especificamente para os jovens. Cara, analise a sua questão de chances reais, né? Então,
Pô, será que eu tenho tempo de estudar para um concurso militar, sendo que eu tenho um prazo definido para passar? Pô, beleza, então eu vou tentar abraçar um concurso militar. Pô, se não, já vai pensando em longo prazo, fazer uma faculdade, já vai estudando de pouquinho em pouquinho, para quando surgir essa oportunidade no concurso da PRF e da PF, já tá preparado para fazer uma boa prova. Então já é uma outra situação. Às vezes já tá numa condição um pouco mais favorável, às vezes você, porra, tem você não quer largar uma faculdade que você já tá fazendo, ou então já tem um trabalho que é interessante ali, você trabalha com a sua família e tal. Então são outras coisas que você tem que começar a avaliar, beleza? Agora, para você que já é militar e tem essa dúvida, pô, qual que é melhor? PRF, PF ou eu permanecer aqui na minha Força Armada? Eu, sinceramente, não trocaria, porque para mim as duas estão no mesmo nível. Então, eu volto à questão que eu falei. Para mim, só vale a pena essa troca, até mesmo se você já é um aluno, né, um aspirante da Escola Naval, ou um cadete da MAN, cadete da AFA, só vale a pena se de fato você não está se identificando muito bem com a carreira militar e você se enxerga muito na carreira policial. Aí beleza, vale a pena você sair de um para ir pro outro. Mas se não for esse caso, se não for vocação, cara, dificilmente eu acho que vai ser interessante ou vai ser proveitoso para você fazer essa troca, beleza? Tendo em vista que você já vai estar numa carreira que pode oferecer muitas coisas boas também, se você souber ali agarrar essas coisas boas, beleza? Então é um vídeo um pouco mais reflexivo, é um vídeo que eu quis trazer aqui para vocês entrarem um pouco nesse debate, também pra gente dar um panorama um pouco mais verdadeiro e sem muitas tendências, né, acerca de qual que é melhor, um ou outro, para você saber escolher bem e para você tomar uma decisão mais assertiva na hora de escolher qual carreira estudar, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma, ou minimamente que a gente tenha trocado essa ideia, né, virtualmente, beleza? E desejo um bom papiro a todos, siga a gente no Instagram, deixa o like no vídeo e tamo junto.